Galerinha, vamos começar, velho. A gente tá falando essa semana toda sobre criatividade, fotografia criativa. Então, desde segunda-feira, a gente vem explanando alguns pontos de como se manter mais criativo, que atitudes a gente precisa tomar e tudo mais. Mas a gente pode começar a pensar como acrescentar, inspirar a nossa criatividade com pessoas que foram extremamente criativas e que ações que elas tomaram, que invenções elas tiveram que hoje influenciam muito o nosso mundo e que talvez a gente possa ter algum insight para trazer para dentro do nosso trabalho, tá? Eu acho que quanto mais a gente se nutrir de outras informações, outras pessoas que podem trazer mais informação diferente pra gente é o fundamental. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês já se imaginaram num mundo sem telefone, tá ligado? Caraca, Rafa, não, vamos um pouco mais longe. Vamos continuar no telefone primeiro. Um mundo sem telefone. Cara, quem inventou o telefone? O Graham Bell, né? Existe aquela parada, não foi o Graham Bell? Tiveram duas patentes do telefone no mesmo dia em lugares completamente diferentes do mundo, tá ligado? Eu não vou lembrar muito o nome do outro maluco lá, mas o Graham Bell e um outro doidão lá patentearam a ideia do telefone no mesmo dia. Então, olha como é difícil, já era difícil naquela época a gente inovar, pensar em algo diferente com esse mundo tão doido que a gente vive, de tanta gente, de tanta inovação, de tanta coisa que vai acontecendo. Então você imagina, no mesmo dia, um mundo que não existia telefone e sem informação, sem cruzamento de informação rápida, duas ideias iguais foram patenteadas no mesmo dia. E agora você imagina essas duas pessoas, eu vou começar a citar só o Graham Bell, porque eu não lembro o nome da outra pessoa, falhou na pesquisa aqui, foi um fato que eu lembrei, nem tá no roteiro isso. Imagina se o Graham Bell tivesse continuado na zona de conforto daquela época, se ele não tivesse tentado buscar algo tão inovador na época que provavelmente ele foi muito criticado, como por exemplo, cara, eu quero fazer um negócio que eu estando dentro da minha casa, por exemplo, eu posso me comunicar com uma outra parte do mundo ou uma outra cidade só a partir de uma linha elétrica e um bagulho muito louco. Cara, você imagina quanto esse cara foi repudiado, repugnado, recriminado, quantas pessoas falaram que isso não ia funcionar. E muitas dessas coisas acontecem na nossa fotografia. Ontem a gente estava falando sobre fotografia criativa e um dos comentários que rolaram aqui no Instagram, se eu não me engano, foi de um fotógrafo falando assim, cara, eu tento fazer fotos criativas, mas as pessoas da minha cidade falam que não funciona. Cara, você imagina se o Graham Bell tivesse dado para trás das ideias dele, do que ele estava buscando fazer, ouvindo pessoas que estavam falando que aquilo não ia dar certo. A única maneira da gente saber se vai dar certo ou não a nossa ideia é colocando em prática. Exatamente a mesma coisa que eu falei ontem. Crie projetos para que você possa desenvolver a sua criatividade ao invés de só fotografar na hora que você está trabalhando, sacou? Ah, na minha cidade não funciona. Por que você não vai tentar? Imagina um mundo sem telefone. Agora eu vou te falar a revolução dos casamentos. Eu tô na fotografia há mais de 20 anos e meu primeiro trabalho, vou até colocar assim, eu tenho essa foto, velho. Se eu achar, eu vou soltar ela no Telegram, que é eu no meu primeiro casamento. Era logo no comecinho da fotografia digital, eu tava com um terno 3 vezes maior que o defunto. E eu lembro como era aquele casamento. Ele foi dentro de uma casa totalmente intimista, não existia a decoração, não tinha bartender, não tinha chinelo. O doce era só um bem casado e meia dúzia de chocolate lá. Olha como a criatividade do mercado do casamento, do casamento em si, revolucionou o meio. Você imagina se a gente tivesse fotografando os casamentos da mesmo jeito que a gente fotografava 20 anos atrás? Se não tivessem aparecido fotógrafos que buscassem fazer algo diferente dentro da fotografia, buscassem arriscar, correr riscos para mostrar que aquilo poderia funcionar. Tudo que é novo, você tem um repúdio. Sempre tudo que é novo você fala, isso não funciona. Quer ter uma ideia? Então vamos lá. Quem é mais ou menos aí da minha idade passou por essas transformações. Teve o ICQ, começamos no ICQ. Aí a gente foi pro MSN, se eu não me engano. Para trocar do ICQ pro MSN, teve aquela treta. Por quê? Porque um é melhor que o outro é pior que o outro e etc, tá ligado? Aí a gente tem aquele repúdio. Aí do MSN, se eu não me engano, veio o Facebook. Aí todo mundo, não, como que eu vou sair do... Orkut, mano.
Veio o Orkut, aí ninguém queria sair porque o Orkut X, aí tava no Orkut, Facebook. Sempre a gente tem um repúdio pelo novo. Sempre a gente pensa que o novo assusta. O novo, ele acaba dando medo em algumas pessoas, mas são essas dúvidas, essas transformações que modificaram toda a nossa história, como eu tô falando pra vocês no caso do Graham Bell. Agora você imagina o bagulho sem energia. Não sei se vocês sabem, mas a água que a gente recebe em casa depende da energia para ser bombeada para chegar até a nossa torneira. Então, a gente teve um período na nossa história humana muito foda sem energia, cara. Você imagina como que era você não poder congelar suas paradas, suas comidas, você ter que colocar em lata com banha de porco para poder conservar a carne e coisas assim. Então pensa como era difícil um mundo sem a energia. Aí precisou de um doido chamado Thomas Edison, que é isso, a história vulgar, vamos colocar assim, mas vamos colocar ela aqui. Como que o cara conseguiu desenvolver a parada da lâmpada? Ele foi soltar pipa na chuva, tá ligado? Mano, olha o maluco lá pra conseguir criar uma corrente elétrica, pra ele conseguir entender como o bagulho funciona segundo a história vulgar, não sei se é verdadeiro ou não, enfim, a história popular é que o cara foi soltar uma pipa na chuva. Todo mundo até hoje, cara, eu acho que vai falar, mano, sei lá, velho, vai dar merda, vai cair um raio na tua cabeça. O que você tá pensando em fazer? Como você tá pensando em fazer um bagulho Cara, não vai funcionar isso aí. Você vai morrer. E as paradas todas. Não, ele foi lá, correu riscos, entendeu como funcionava o processo dentro de uma viagem dele, dentro de uma parada muito louca dele e conseguiu criar a lâmpada. Você tá vendo que todas essas modificações, eu só falei duas, elas vêm de pessoas que estão inquietas com o que está acontecendo. Não adianta nada você, fotógrafo, tentar melhorar a sua fotografia se você não tomar outros caminhos, outras decisões, outros rumos do que você está fazendo hoje, caso você queira melhorar. Se você já acha que você é o Rocky Balboa da fotografia, que vai bater nos russos e vai fazer a parada toda, não, tudo bem, não tem nada de errado. Eu acho que se você conseguiu chegar nesse nível, perfeito, mas eu acho que sempre a gente tem que tentar melhorar, sempre a gente tem que tentar fazer algo mais. E olha como essas pessoas que mudaram o nosso mundo, hoje a gente só tem eletricidade, só tem um telefone porque algum maluco resolveu que do jeito que estava funcionando o mundo não funcionava mais e ele decidiu tomar algumas atitudes, correr riscos, ser obstinado, ter persistência para conseguir criar algo novo. E quanto tempo esses caras estudaram isso, né, mano? Cara, imagina, sei lá, mano, eu vi que a Jana colocou aqui nos comentários Isaac Newton. Mano, o cara deve ter estudado a vida inteira para ser o Isaac Newton, tá ligado? Não, a maçã que cai da gravidade e os caralho. Mano, quantos caras estudaram para conseguir ter uma ideia criativa? Para mudar a realidade que eles estavam vivendo. Então vamos nos basear nesses caras que tiveram essas atitudes, que fizeram o negócio acontecer para trazer para o nosso negócio. Quem não conhece nossa história tende a errar no futuro. Tende não, provavelmente vai errar no futuro. Olha o que acontece via de regra no mundo. Ninguém conhece a história para trás, ninguém se baseia naquilo que foi construído para a gente ter até hoje. Se você tá falando hoje, tá olhando num celular, num smartphone, é porque teve um malucão lá, um chamado Steve Jobs, que, cara, pegou a tecnologia de um celular normal, faz ligação, e, cara, eu vou unir as duas coisas, eu vou fazer um mashup, por exemplo, que foi o que eu falei ontem do Design Thinking. Eu vou pegar celular e vou pegar a internet, misturar as duas coisas e, pum, misturar num smartphone. Imaginem o mundo sem smartphone. Imagine você sem Instagram. Imagina você sem Facebook e WhatsApp. Isso só é possível porque teve uma pessoa que peitou tudo, peitou todos. Pode ter começado de maneira clandestina? Pode. Não sei se vocês sabem, mas o Steve Jobs começou criando um produto, um programa muito louco lá para fazer ligações interurbanas sem pagar nada. Então ele estava burlando o sistema. Então, olha, começou na criatividade lá, burlando o sistema e hoje a gente é totalmente dependente de uma ferramenta criada pelo ser humano através da criatividade. E como Steve Jobs conseguiu enxergar isso? Logicamente que ele tem assessores, ele tem pessoas que pensam junto com ele. Tinha, né? Porque ele agora tem outros assessores divinos, mas enfim, ou não divinos, a gente não sabe, né? Mas como que ele conseguiu pensar nessa parada? Ele ficava meditando nos Montes Alpes com os monges genuínos suíços do abacate. Sei lá, mas ele dava tempo para a cabeça dele. Lembra que a gente falou, acho que na segunda-feira, na primeira live, que a gente precisa dar tempo para nossa cabeça, a gente precisa dar tempo para nossa fotografia. Não adianta você querer inventar uma coisa nova, não adianta você querer bolar a sua identidade, aquela coisa que seja única, se você não der tempo para você. O Steve Jobs, eu só acredito, ele passava 6 meses por ano
em cima de uma montanha, sei lá, eu posso estar errado, mas tem alguma coisa desse tipo aí, que ele ficava meditando e foi lá que ele teve as grandes ideias e foi lá que aconteceu as coisas. Por quê? Porque a cabeça dele estava limpa para pensar. Então, desse o tempo para fotografar. Busque inspiração nessa galera aqui. Agora, já que a gente chegou no smartphone, agora imagina um smartphone sem internet. Cara, Bill Gates, velho. Bill Gates foi o cara que viu que aquele negócio poderia ser uma parada muito louca, um negócio muito grande, a comunicação entre pessoas. Então, o que era? Era o celular a partir de um computador. E se vocês olharem no YouTube, se vocês olharem em todos os lugares aí, vocês vão ver que muitos jornais criticaram a parada. Teve um vídeo que eu vi que, o que vai adiantar as pessoas conseguirem ouvir áudio dentro de uma máquina? Não é mais fácil eles ouvirem no rádio, tá ligado? Então, todo mundo foi muito contra o começo da internet, todo mundo zombava da revolução, todo mundo zombava da criatividade. E o que aconteceu? Hoje somos totalmente dependentes da internet. Quando eu falo isso, eu quero comparar a um fotógrafo, como eu falei. Cara, na minha cidade não funciona. Isso não vende. Isso não funciona. O público da minha cidade não compra. Todos esses malucos aí que eu falei, todo mundo falou pra eles não fazerem isso. Todos. Sem exceção, você pode ter certeza que nenhum teve um apoio 100%. Com certeza foi um apoio muito baixo, provavelmente de alguns outros malucos que também falavam, cara, eu acho que isso deve funcionar, não sei. Soltar pipa na chuva, você pode morrer, sei lá, né, mano? E sem falar de outros caras muito loucos, como o brasileiro Santos Dumont, que inventou o Aviaion. Cara, imagina o mundo sem avião. E olha a maluquice, velho. O cara fez um avião, mano, de papelão, velho. Sei lá o que era. Parecia de folha sulfite. E botou umas asas, uns bagulho muito louco, cara. E falou, eu vou voar, mano. Por quê? Porque eu não tô satisfeito. Eu sei que é possível, eu vou criar um negócio. Vou me basear no Leonardo da Vinci, que já fazia uns bagulho que era pra voar. E agora chega um cara que pega uns bagulho de papelão lá em 1870 e alguma coisa, tá ligado? E consegue convencer pessoas a subirem naquela parada pra ele testar ainda. Mas imagine quantas pessoas foram contra. Imagine quantos nãos, quantas coisas de ruim, por exemplo, falaram para ele não fazer esse avião. E o que aconteceu? Hoje somos completamente, não completamente, mas muito dependentes dos aviões na parte do comércio, na parte do turismo, na parte do deslocamento. E o avião foi o que transformou a informação inicialmente, porque você diminuiu a distância entre os países, você diminuiu a distância entre as pessoas e aquilo começou a se espalhar pelo mundo. Mas vamos lá. Rafa, por que você está falando tudo isso? Por que você está falando desses nomes? A gente já mais ou menos que conhece a história desses, alguns de outros não, mas enfim, por que você está falando desses doidão aí? Por quê? Porque eu quero mostrar para vocês que vocês podem inovar, ter criatividade em cada parte do processo de vocês, se vocês pensarem nessas referências dessas pessoas. Então, Rafa, como assim, velho? Você quer bugar minha cabeça? Toda live que você faz, você joga umas paradas aqui que não dá muito pra entender. Dá pra entender sim. Por quê? Graham Bell teve uma ideia lá de conseguir colocar o telefone na casa de um, falar pro outro e conseguir a parada. O que é isso? É comunicação, não é? Ele inovou a maneira de se comunicar entre as pessoas, a maneira de comunicação entre as pessoas. Aí eu faço a pergunta pra você. Como tá a sua comunicação com o seu cliente, por exemplo? Na hora de atender o seu casal? Ou na hora de mandar um e-mail pro seu casal? Como que tá a sua apresentação? É a mesma há 3 anos? É a mesma há 5 anos? E eu não tô falando do PDF, onde você monta os seus valores e tudo mais. Eu tô falando da sua apresentação, do seu e-mail, como que você manda a mensagem no WhatsApp. Tá igual? Tá se diferenciando? Então, vamos nos basear naquele cara que inventou uma parada para as pessoas se comunicarem e faça a pergunta correta. O que eu preciso melhorar para minha comunicação? Por exemplo, você já usou GIF na sua comunicação? Você já teve a coragem de mandar um e-mail com GIF para o seu cliente? Você já teve coragem de responder o orçamento via vídeo? Cara, são inovações. Inovações na parte da comunicação. Cara, olha as evoluções que a gente teve no mundo. Quais foram as principais? Foi a comunicação, foi a energia, foi bens de consumo, sei lá, enfim, todas as transformações que tiveram. E vamos tentar pegar esses caras que transformaram e pegar esses exemplos para ir dentro do nosso negócio. Por quê? Porque nosso negócio é baseado hoje nas transformações humanas do século XX. Olha, Jana.
Sentiu? Pós terceira, por exemplo, revolução industrial, nós hoje somos dependentes daquilo que facilita a nossa vida, daquilo que foi transformado pelos seres humanos. Então todo o nosso fluxo de trabalho hoje, toda a vida que a gente vive é baseado nas transformações dessas pessoas. Então vamos pegar essas pessoas e vamos trazer para dentro do nosso trabalho. Então seja mais criativo na hora de atender. Ah, Rafa, como assim? Cara, coloca um slideshow, coloca alguma piada no meio da sua apresentação, responde um pedido de orçamento online por vídeo, coloca animação. Você pode mudar a forma de se comunicar sendo você. De novo, eu sempre falo e eu e a Jana estamos muito alinhados nisso. A criatividade não é um dom. A criatividade é uma predisposição e você pode treinar. Freud. E você pode treinar isso. Você pode se adaptar para ser mais criativo. É você conseguir conseguir fazer as perguntas certas. Você não vai resolver problemas tentando achar a solução, e sim as perguntas que a gente logo fala um pouquinho mais aí. Você tem que ser criativo na fotografia. Cara, seja criativo como Thomas Edison na fotografia. Ah, ele foi soltar uma pipa na chuva. Cara, vai fotografar na chuva. Liga um flash com água, espirra água no espelho. Compra espelhos, compra prismas. Coloque coisas na frente da lente, olhe de cima, olhe de baixo, olhe do lado, deita, rola, faz um monte de coisa diferente. Por quê? Porque soltar pipa na chuva é uma maluquice, é doideira. E você fotografar talvez de cima de uma árvore, pendurado, ou pegar uma tocha de tripé assim e sair fotografando no piloto automático da câmera assim, ó, no timer, tá ligado? Fazendo fotos que você nunca fez. Ah, mas Rafa, será que isso funciona? Não sei, mas deve funcionar, porque se a gente pegar todos os exemplos que a gente teve do mundo, tá ligado? Funcionaram. Os grandes inventores, as grandes maluquices vieram de coisas completamente diferentes. E a gente tem um potencial hoje que é o material. Você vai num casamento, a galera tá fotografando todo com a mão, assim, mas o porquê não hoje? Por exemplo, olha isso. Você tem 4 câmeras, só usa 2? Por que você não leva 2 e pendura num tripé diferente e deixa tirando foto e faz um time-lapse do casamento inteiro? Sei lá, foi uma ideia que eu tive agora e pode ser que eu faça isso. E você coloque a mais no seu pacote. Imagina uma câmera lá em cima no altar ou na nave, fotografando tudo, fazendo um time-lapse, tá ligado? Aí você pode tirar foto de ângulos diferentes, colocar a câmera tirando fotos automáticas no timer. Por que não? Tem um fotógrafo russo, acho que é russo, que ele chama Emin Kuliev, ele coloca 15 câmeras na cerimônia, velho. Tudo disparando a todo tempo, então ele tem ângulos inusitadíssimos. E Yervan, não Emin Kuliev, Yervan, ele tem ângulos totalmente doidos do casamento. Por quê? Porque ele tá inovando. Ah, Rafa, mas isso é errado. Não sei se é errado ou certo, mas eu acho que eu queria ter 15 câmeras penduradas no casamento, fotografando aleatoriamente, com lentes diferentes, pegando ângulos totalmente inovadores. E vai ver quanto o cara cobra. Pô, o cara cobra 40 mil euros para fotografar um casamento. Por quê? Porque o cara é inovador. Ele tá pegando aquilo que todo mundo faz igual e buscando uma solução para que aquilo se diferencie, para que o trabalho dele diferencie. Então, seja criativo ao fazer suas fotos e faça coisas fora daquilo que você está acostumado. Se você está acostumado sempre fotografar no matinho com o verdinho atrás, se força a ir fotografar dentro da sua casa, se força a ir fotografar dentro do seu prédio, dentro do condomínio. Faça o que você não está acostumado a fazer. Faça aquilo que talvez seja maluquice, mas aquela maluquice pode tornar a sua identidade. E eu falo isso porque são coisas que aconteceram comigo, quando eu assumi minha maluquice, quando eu decidi fazer as fotos que eu queria. Ah, eu vou rodar bombril atrás dos noivos e colocar em baixa velocidade, eu vou colocar a noiva pulando na água, vou jogar a noiva na água, dentro da cachoeira as coisas começaram a acontecer. Então se você tem algumas fotos criativas e tudo mais, cara, mande pra galera e mande pra mim também, eu quero ver a sua criatividade, eu quero ver as paradas que você tá fazendo, porque eu gosto de me inspirar nas pessoas, nas fotos que eu vejo que eu não conheço. Então, você tem que ser criativo também na hora de fazer as parcerias. Cara, junta as coisas. Seja um Steve Jobs da parceria, mano. Pega o celular, pega a internet e junta as duas coisas. Pega o seu fornecedor, pega, por exemplo, o seu fornecedor de álbum e pega seu fornecedor de evento e faz um mashup. E coloca as coisas que podem linkar. Então, por exemplo, seu fornecedor de álbum tá te dando um desconto de 20% e fala, cara, eu vou mandar o seu álbum para uma decoradora. Tem como você fazer um papapá, e a gente consegue essa mescla. Cara, seja criativo também nas suas parcerias. Como tá as suas parcerias? Suas parcerias de hoje são: acaba o evento, acaba o trabalho que você fez, você manda as fotos pro seu fornecedor e tá tudo ok? Você acha que isso vai continuar funcionando? Todo mundo faz isso.
Se todo mundo faz isso, está todo mundo acomodado e você não está superando as expectativas do seu fornecedor, você não está entregando a mais do que as outras pessoas, então seja criativo nas suas parcerias, como você vai fazer as parcerias com os seus clientes, como você vai fazer as parcerias com os seus fornecedores, etc, etc, coisa que eu já falei nas outras lives. Você pode ser criativo para vender. Rafa, como assim criativo para vender? Lembra por que eu comecei a fazer as lives de criatividade? Foi por 2 exemplos de venda. Primeiro, a fotógrafa lá, bem amadora, que fotografa na escolinha, reclamando dos preços que as pessoas queriam pagar para ela. E eu falei, meu, em vez de você não fechar o trabalho, fecha o trabalho por esse preço com uma condição. Se ela te indicar mais 5 pessoas que querem o seu trabalho. Ou seja, você não deixa de fechar o trabalho e ao mesmo tempo prospecta 5 novos clientes. Isso é uma maneira diferente de se vender. É uma maneira criativa de se vender. Eu vendi um álbum ano passado, num casamento que teve em novembro, de uma maneira muito inusitada e muito louca, mas eu arrisquei e funcionou. O casal fechou comigo, Rafa, eu quero desconto. Falei, cara, não consigo dar desconto pro casamento, mas quando você for contratar o álbum daqui 2, 3 meses, porque eles não tinham álbum, aí eu já induzi, quando você for contratar o álbum daqui 2, 3 meses, eu te dou 30% de desconto. Pode ser? A noiva fechou. Eu falei, caraca, velho, funcionou. Uma criatividade, um jeito diferente de você vender. Então troca um pouco o mindset também, seja um pouco mais criativo na hora de você fazer as suas vendas. Se inspire no Cialdini, por exemplo. Não sei se vocês conhecem o Cialdini. Eu vou pesquisar, depois eu boto o nome no Telegram. Ele era um vendedor de carro que, cara, todo mundo queria comprar carro com ele nos Estados Unidos. Ele era de uma concessionária X. Cara, pessoas do mundo inteiro, dos Estados Unidos inteiro, viajavam para poder comprar o carro com ele. Por quê? Porque ele tinha uma abordagem totalmente diferente com os clientes. Ele perguntava... Por exemplo, ficava na fila de espera, ele via que tinha lá um filho pequeno, uma filha e um filho. Ele ia lá com 2 brinquedinhos para cada filho, perguntava o nome dos filhos, criava empatia, depois ele começava o processo de venda. Então, criou-se um método, o método Cialdini, que foi um método inovador na maneira de se vender e até hoje é seguido. É empatia, não sei o que, não sei o que lá. Depois a gente coloca isso no Telegram. E também, como eu falei, você pode ser criativo na maneira de se comunicar. Você manda e-mail para os seus clientes? Ah, eu mando, Rafa, mas como que você manda? Você manda com um título legal, você manda um GIF lá dentro, você manda ações para ele fazer, você tem um grupo no Telegram onde você pode mandar os seus clientes e trocar ideia com eles. Ou, por exemplo, você é um fotógrafo da sua cidade. Você é um fotógrafo de uma cidade que você só faz eventos na sua cidade, por exemplo. Por que não você pegar suas noivas que fecharam um contrato com você, jogar para dentro de um grupo e começar um movimento de você gerar conteúdo para as noivas, te ajudando elas a arrumar o casamento e ao mesmo tempo você pedindo indicações, essas pessoas com contato próximo com você. Cara, isso é inovador. Você tem um grupo com seus clientes no WhatsApp? Eu não tenho, eu pensei nisso agora. E pode ser que eu crie, porque você imagina 30 noivas trocando ideia entre elas no grupo de um fotógrafo. Imagina o quanto de informação eu não ia ter para poder fazer minhas campanhas, para poder inovar na minha maneira de atender. Então, olha esses insights que a gente está tendo aqui, que, cara, beleza, Rafa, você não tem, você está falando que funciona, eu não sei. Do mesmo jeito que o Thomas Edison não sabia se ia funcionar, se o Steve Jobs não sabia se ia funcionar, a gente tem que testar. Eu só acho que se imagina você que fotografa gestante ou newborn, e dentro do mundo newborn, que é o nome do meu grupo fictício aqui, tem 40 mães que fotografaram comigo e ficam trocando ideia. Tipo, você contratou? Vai nascer daqui 5 meses, já contratei um newborn. Meu, você pode se privar, fica tranquila que essa fotógrafa é massa, ou esse fotógrafo é massa e pode fazer umas paradas assim, ó. Imagina isso, velho, olha a ideia. Jana, já cria, vamos jogar os clientes para dentro dessa parada e vamos começar a rodar. Por quê? Porque é uma ideia inovadora na hora de se comunicar. Então, abre sua cabeça, criatividade não é só foto criativa, direção criativa, é uma gestão criativa, que é o tema da live. Então, seja criativo na hora de atender, seja criativo na hora de fotografar, seja criativo na hora de fazer parceria, seja criativo na hora de vender e seja muito mais criativo na hora de se comunicar, que eu gostei muito dessa ideia que eu tive, cara, muito mesmo. Então, vamos lá. Como que a gente vai manter a nossa criatividade? São coisas que, cara, baseado também nesses caras antigos, assim, como, por exemplo, antigos não, né? Famosos que mudaram o mundo aí. Pablo Picasso. Pablo Picasso dizia que todas as crianças nascem artistas. O problema é manter esse artista depois de ter crescido. Por quê? Porque as pessoas perdem a curiosidade, perdem a vontade de descobrir coisas novas. Então valorize
as suas ideias. Valorize o que você tem na cabeça, valorize aquilo que você queria fazer. Todos nós somos artistas, todos nós podemos fazer algo diferente. É a gente se movimentar, é a gente buscar fazer diferente para fazer diferente. Se a gente continuar fazendo igual, não vai rolar. Tem uma parada que o Einstein falava, que assim, se eu tiver 1 hora para resolver um problema, eu vou usar 55 minutos disso buscando a pergunta correta. Rafa, como assim buscando a pergunta correta? É difícil você achar a solução quando você busca a solução. Tem o caso clássico que é do Starbucks, né? Como montar uma cafeteria italiana nos Estados Unidos e ter sucesso. Vamos trocar a pergunta. Como montar um local harmonioso e parece que você está tomando um café em casa. Pum! Surgiu o Starbucks, trocando a sequência da pergunta que estava fazendo. E o Einstein falava, eu quero 55 minutos para achar a pergunta, e depois que eu achar a pergunta correta, eu acho a solução do problema. Então vamos começar a se perguntar mais. Coloca lá o que eu devo fazer, ou devo fazer o quê, sabe? E vai invertendo essas sequências e vai colocando ideias novas, faça muitas perguntas. Porque quando você achar a pergunta certa, a solução, ela aparece em 2 tapas, tá? O Osho, um maluco muito louco, fala aí. O Osho é um maluco muito louco que, cara, ele não seguiu nenhuma regra. Ele foi lá e bolou um negócio novo da cabeça dele, ou baseado nas paradas dele, que ele acredita. Não vem ao caso se é X ou Y, eu não acho nada. Eu só acho que é muito massa você quebrar as regras e criar algo totalmente seu, sem se importar com o que um ou outro vai falar, tá ligado? Então, ele falava que a criatividade é a rebelião da existência. Algo assim, eu não tenho muita certeza, mas olha as regras que ele quebrou, olha o quanto ele foi além e conseguiu seguidores no mundo todo, tá ligado? Leonardo da Vinci, ó, eu até anotei aqui porque ele queria ser cantor, modelo, atriz e apresentador e papapá, e as paradas todas. E ele falou que quando ele era criança, ele percebeu o quão de criatividade ele tinha. E aí a gente pode comparar com o Picasso, tá ligado? Toda criança nasce artista, o problema é se manter. O grande problema de você não conseguir fazer uma gestão criativa é se manter criativo, é se manter no mercado. Quantos fotógrafos vocês conhecem da sua cidade que ficaram fazendo a mesma coisa, a mesma fotografia, a mesma maneira de comunicar com os clientes e hoje já não existem mais? Vocês conhecem vários. Você que está mais tempo na fotografia, ou 2, 3 anos, ou conhece a história dos fotógrafos da sua cidade, você sabe que muitos ainda estão em idade boa para fotografar, mas pouquíssimos fotografam. Por quê? Porque não fizeram uma gestão inovadora. Por quê? Porque eles travaram quando trocou do filme para o digital. É a inovação. É difícil você começar um novo processo, mas depois que você começa a entender e você começa a criar dentro desse processo, tá? E você tem que manter o seu cérebro ativo. Rafa, como assim manter o meu cérebro ativo? Tudo que eu falei aqui, você tem que ter uma criatividade na hora de atender, você tem que ter uma criatividade na hora de vender, na hora de fotografar. Como você vai conseguir fazer tudo isso, essa bola de neve gigantesca, mantendo o seu cérebro ativo? Cara, como de novo vou manter meu cérebro ativo? Você vai ter que pensar pelo menos 1 hora, 2 horas, 3 horas por dia nessas coisas. Você vai ter que buscar informação em outros meios que você não está acostumado. Então, Rafa, foi muito massa olhar para fazer o resumo dessa live de hoje, olhar esses nomes para buscar essas inspirações e conhecer histórias como, por exemplo, do Frank McNamara. Olha a doideira. Ele tava num café, aí ele esqueceu o dinheiro na casa dele, tá ligado? E ele não tinha como pagar. E ele, teve a ideia, vou criar um cartão de crédito. Mano, imagina o quanto esse cara não pensava, não recebia informações e estudava para chegar numa parada dessa, tá ligado? As coisas, assim, não vão ser por osmose. Se a gente não estudar, tem pessoas que têm predisposição a ser criativo e acham soluções do nada, e eu me considero uma pessoa mais ou menos assim. Eu consigo me virar nas situações, eu invento, eu faço, e a minha história fotográfica, a minha história no empreendedorismo conta isso. Mas tem pessoas que não. Mas você pode se nutrir dessas paradas, você pode buscar história, você pode buscar contexto, você pode buscar aquilo que vai te fazer crescer com o olhar fotográfico, com o olhar criativo. Então, busque referência em todos os lugares que vocês forem. Leiam livros novos,
vejam filmes novos e, de novo, mantenha o seu cérebro ativo e não esqueça das pessoas que movimentaram esse mundo, das pessoas que fizeram a diferença nesse mundo, para você trazer para dentro do seu trabalho e olhar que com ações simples, baseado em ensinamentos passados, você pode revolucionar seu trabalho. Não sei se vocês sabem, mas 90% dos nomes de remédio são nomes de planta. Doril é nome de planta. Ah, um monte de remédio tem nome de planta. Por quê? Porque os remédios foram um ensinamento dos nossos indígenas. Ah, o índio brasileiro não fez nada. A indústria farmacêutica só existe hoje na magnitude que é porque os nossos índios, povos ancestrais, vamos colocar assim, conseguiram demistificar as ervas e misturar uma na outra e fazer a parada acontecer. Então, olha o quanto de exemplo a gente tem para conseguir trazer isso pro nosso trabalho, beleza? E galerinha, acredito que por hoje seja isso, né? Sim, acredito que sim. É hora do print, da selfie, para vocês printarem e marcarem aí em qualquer rede que vocês tiverem. Printamos, tiraram fotos. Então galerinha, um beijo no coração.